Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Jefferson, esse é o GP Auto Show e hoje nós vamos conferir aqui no canal a história dele, o Voyage Quadrado, o Voyaginho de primeira geração, que é um dos carros mais importantes da década de 80 e é um dos meus sedãs favoritos. Se você ainda não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o seu like e simbora pro vídeo. No final da década de 70, a Volkswagen do Brasil necessitava urgentemente um projeto que substituísse o Fusca e a Brasília, já que ambos estavam relativamente ultrapassados e com uma mecânica que pouco a pouco cairia em desuso. Por muito tempo, a Volkswagen insistiu na motorização refrigerada A e na tração traseira, porém, suas concorrentes já estavam se adiantando e trazendo a refrigeração a água, o que viria a ser uma tendência. Em 1980, foi finalmente lançado o projeto BX, que popularmente era conhecido como Gol, fazendo referência ao futebol, seguindo a tendência da marca de dar nomes de esportes aos seus modelos. Um ano depois, em 1981, foi lançado a sua versão sedã, denominada Voyage. Embora muitos afirmem que o Voyage é um derivado do Gol, a verdade é que ambos foram planejados juntos, e é possível ver nas fotos dos projetos da época que muitas características do Gol foram testadas primeiramente no Voyage. É muito importante lembrar também que, embora houvesse muitas semelhanças, haviam diferenças e exclusividades. O Voyage possuía uma frente mais moderna e já contava com uma mecânica refrigerada a água, a mesma usada no Passat, enquanto o Gol tentava um tipo de reciclagem da velha mecânica do Fusca, o que se provou um fracasso. Na década de 80, o Brasil passava por um momento de fechamento de mercado, sendo completamente proibido a importação de veículos, algo que obrigava as fabricantes a fazerem certas mutações em seus modelos para se adequar ao mercado brasileiro. Foi nesse cenário que a Volkswagen do Brasil pôde desenvolver um projeto exclusivo para o público brasileiro. Público este que a marca já conhecia muito bem. O Voyage, assim como o Gol, segue as linhas e as tendências da década de 70 e 80, e há grandes semelhanças entre este modelo e outros modelos fabricados na Europa pela marca, em especial o Jetta de primeira geração. A parte mecânica era herdada do Passat fabricado aqui no Brasil, um motor 1.5 refrigerado a água e câmbio de 4 marchas, sendo a gasolina ou a álcool, nas versões de acabamento S, LS e GLS. Em 1982, o Voyage foi eleito pela revista Auto Sport o carro do ano e passou a ser exportado para países da América Latina, em especial o Chile e a Argentina. Na Argentina, ele recebeu o nome de Garcel e posteriormente Senda. Já no Chile, ele recebeu o nome Amazon. Importante ressaltar que a Argentina recebeu uma série exclusiva 1.6 a diesel. Em 1983, o Voyage passou a utilizar o motor MD270 de 1.6 litros, que já era usado no Passat, identificado pelo emblema 1.6 na grade do radiador, sendo este o motor mais potente que a Volkswagen tinha feito até então, possuindo 81 cavalos na versão a álcool e 73 na versão a gasolina. 1983 foi um ano muito importante para o Voyage. Ainda neste ano foi lançada a primeira série especial, o Voyage Plus. Dentre os itens exclusivos dessa versão estão os faróis de neblina, para-choques na cor do carro e calotas especiais. E também foi quando finalmente a carroceria ganhava as portas traseiras, sendo o segundo 3 volumes nacional da marca com essa opção, mas infelizmente na época ele teve baixíssima aceitação, pois os brasileiros não gostavam de carros 4 portas. É um pouco estranho, um pouco difícil de acreditar, mas nas décadas anteriores à década de 90, o público brasileiro tinha uma tendência a rejeitar carrocerias de 4 portas. Infelizmente não foi diferente com o Voyage. Também em 1983, no Salão do Automóvel em São Paulo, a Volkswagen apresentava um carro conceito denominado Voyage Tecno, incorporando tudo o que o departamento de engenharia da Volkswagen acreditava que se tornaria normal nos veículos de produção num prazo de até 10 anos. Esse Voyage contava com painel de instrumentos digital, computador de bordo, rodas Pirelli, banco de regulagem elétrica com memória, lanternas traseiras com luz negra, motor de 16 válvulas com injeção eletrônica, piloto automático, câmbio de 5 marchas e ABS, entre outros itens exclusivos. É triste saber que já se passaram quase 40 anos e muitos desses itens ainda são opcionais em alguns modelos. Em 1984 foi lançada a série especial Los Angeles, em comemoração aos Jogos Olímpicos de Verão do mesmo ano, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele contava com várias exclusividades, ademais de ter uma cor única, que justamente foi uma das coisas que causaram o seu fim, já que muitos proprietários alegavam que era uma cor muito chamativa e acabaram trocando a cor de seus veículos, o que o torna extremamente difícil de se encontrar hoje em
dia. Esta série especial merece o seu próprio vídeo, tal como algumas outras séries que nós não iremos detalhar neste vídeo aqui. Em 1985, o câmbio de 5 marchas era oferecido somente como item opcional, exceto na nova versão Super, que tinha também ar-condicionado e era disponível com 2 ou 4 portas. Em 1986, o Voyage Super recebeu o motor 1.6S, que também equipava o Gol GT e o Passat GTS Pointer e bancos Recaro. O carro era marcado por sua arrancada que chegava de 0 a 100 em 11,1 segundos, e sua velocidade final testada em pista era de 178 km, um dos mais rápidos dos anos 80. Eu sei que muita gente aqui pode alegar que o seu UP GSI faz em menos tempo, mas tem que se lembrar que nós estamos falando da década de 80, quando a injeção eletrônica não era algo tão comum, ou nem sequer existia muitas vezes, né? Em 1987, o Voyage mudou externamente, ganhando novos faróis, grades e para-choques envolventes com uma cobertura plástica. Nesta época, as versões oferecidas eram a C, CL, ambos com motor 1.6 AP, GL também com motor AP 1.6 e a GLS com AP 1.8S. Em 1988, vieram os novos revestimentos de porta e retrovisores, painel de instrumento e acabamentos interno. Nesta época, as versões eram a CL e a GL, que contavam com motor 1.6 AP, e a GLS com motor 1.8S. Neste mesmo ano, o Voyage começou a ser exportado para os Estados Unidos e Canadá, com o nome Fox, recebendo mais de 2.000 modificações, incluindo injeção eletrônica Bosch, a famosa KE G-Tronic, sendo um dos primeiros, se não o primeiro, carro de produção massiva do país com injeção eletrônica. Lembrando que eu estou falando de produção massiva e não da venda deste veículo aqui no Brasil, já que sabemos que o primeiro carro com injeção eletrônica foi o Gol, que foi lançado um ano depois. A série Fox ganhará o seu próprio vídeo, então não entraremos em detalhes neste vídeo aqui. Em 1987, teve início a Auto Latina, uma joint venture, que é uma união entre a finada Ford e a Volkswagen, o que ocasionou intercâmbios de peças, motores e até modelos entre as marcas. Em 1990, o Voyage CL passou a utilizar o motor 1.6 CHT, proveniente da Ford, o mesmo que era usado nos modelos Escort, que passou a ser chamado de AE, que é de alta economia, 1600. Apesar de não ter diminuído muito o consumo, sobretudo na versão a álcool, o motor ficou um pouco menos potente. Como alternativa, o Voyage GL recebia o motor AP 1.8, o que significou o fim da produção, até 1994, do motor AP 1.6. Lembrando que posteriormente ao ano de 1994, o motor AP voltou a ser produzido na versão 1.6. Também em 1990 foi lançada uma série especial do Voyage CL com motor AP 1.8 e 95 cavalos, denominada Voyage Plus, que trazia ainda estofamento com tecidos listrados com listras na cor do veículo, bem como o painel mais esportivo, o mesmo da versão GLS, e volante do Santana. Na metade do ano, o motor AP 1.8 passou a ser opcional no Voyage CL. Cuidado para não confundir as nomenclaturas, é a GL e a CL. Em 1991, houve uma nova mudança nos faróis, paralamas, capô e na grade. O motor 1.6 continuou a ser o AE 1600. Em 1992, entrava em vigor uma nova legislação que obrigava os veículos nacionais a virem com catalisador de série, fazendo com que o Voyage aderisse a essa alteração. Ainda em 1992 foi lançado o Voyage Especial. Esse modelo contava com o painel do CL, mas era equipado com ar-condicionado e com console longo e exclusivo. Além disso, vinha com luz de cortesia do Gol GTI, Blacklight do Voyage Sport, interior que remetia ao Santana GLS e um adesivo especial na tampa traseira. Neste mesmo ano, a versão GLS foi extinta, já que aquela união entre a Ford e a Volkswagen deu origem ao Apollo. Em 1993 foi lançado o mais completo e mais potente dos Voyages, rememorando o Voyage Super. Era o Voyage Sport 1.8S, que ficou em linha até 1994. Fora tudo isso, em 1993 não teve nenhuma mudança importante, resumida somente a cores e acabamento interno. No final de 1994, o Voyage deixou de ser fabricado no Brasil, sendo produzido somente na Argentina. No final de 1995, o Voyage saiu de linha. Nessa época, só duas versões eram produzidas, a GL 1.8 e a CL. O seu substituto, o Polo Classic, também era fabricado na Argentina, com motor AP 1.8, colocado transversalmente e equipado com injeção eletrônica, porta-malas maior e design mundial da Volkswagen. Em 1996, finalmente o Voyage nos deixou, sendo que suas últimas unidades haviam sido produzidas no ano anterior.
Eu sempre fui muito crítico a essa decisão da Volkswagen de não produzir uma nova geração do Voyage, mas hoje eu entendo que o Polo Classic não é um carro ruim e que o que ela tentou fazer foi algo muito válido. Mas como sabemos, infelizmente o Polo não caiu no gosto do brasileiro e nós perdemos dois carros muito bacanas aí. Mas é isso aí, pessoal. O que vocês acharam dessa história? É uma história bem resumida aí, né? Resumindo o Voyage e suas séries especiais, a primeira geração, que é de 1981 até 1996. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva em nosso canal e se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários e nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!